Olá pessoal, tudo bem? Seguimos com as nossas revisões, rumo às nossas avaliações, para que ninguém tenha dúvida lá no final. Todo mundo vai sair com esse primeiro bimestre fechado com chave de ouro, com todo o conteúdo bem absorvido. Então vamos lá, para a nossa aula. Nesta aula, nós vamos realizar uma revisão da unidade 2, o capítulo 1 e o capítulo 2 da unidade 2. O que a gente viu lá? As ciências dos alimentos, algumas descobertas sobre o corpo humano. Então, esse foi o conteúdo que a gente abordou. Primeiro capítulo, a ciência dos alimentos. Então, esse conteúdo, ele deu abertura para que a gente realizasse outras atividades e aprendesse outras coisas. Então, a gente aprendeu sobre divulgação científica, a gente aprendeu sobre verbete, enciclopédia, preposições e também o uso das letras G, J e o som de J. Isso a gente viu nesse primeiro capítulo. Então, os textos de divulgação científica. No momento que nós estamos vivendo, nós temos acesso a muita informação. E os textos de divulgação científica são os textos mais indicados, porque lá existe uma comprovação de tudo aquilo que está sendo falado. Então, ninguém inventou aquela informação, né? As pessoas foram, estudaram, fizeram uma pesquisa e desenvolveram esse texto, que é uma divulgação científica. Nós aprendemos também o uso do G e do J. Confunde um pouquinho, às vezes eu penso na palavra joelho. Nossa, mas tem som de G, mas quando eu escrevo é com J. Então eu tenho que tomar muito cuidado como eu falo e como eu vou colocar na ortografia. Se eu escrevo com G, vai ficar goelho, vai ficar estranho, né? Então nós aprendemos também, além do uso do G e do J, nesse capítulo a gente viu o uso do I e do IN, que também confunde um pouquinho. Às vezes a gente pronuncia algumas palavras que parecem ser de uma forma, mas que na verdade são de outra. Intolerância à lactose. Não é intolerância, é intolerância. E vocês fizeram uma leitura lá na página 51, se você não estiver conseguindo enxergar bem ali, não tem problema. Na página 51 da sua apostila você acha o texto sobre intolerância à lactose que nós fizemos a leitura. Aí no texto apresenta algumas palavras que iniciam com in. Em alguns casos, isso confere a elas um significado contrário da original, ou seja, quer dizer o contrário do que ela significa. Feliz, infeliz. Possível, impossível. Muitas vezes o mesmo ocorre apenas com a letra I, só o I, esquece o N. Real não é irreal. Real, algo irreal. Mortal, algo imortal. Atenção, nem todas as palavras iniciadas por I ou IN têm um sentido contrário. Então, nem sempre a palavra vai determinar que é sentido contrário. Algumas palavras é incentivo. Então, existem várias palavras que não são sentido contrário, igual feliz e infeliz, por exemplo. Já no capítulo 2, nós fizemos algumas descobertas sobre o corpo humano. Isso a gente já viu mais lá no finalzinho da apostila. A gente conversou sobre os nossos hábitos de sono, sobre as atividades que a gente realiza. Aprendemos também sobre gráficos, numerais, fracionários, multiplicativos e sobre encontros vocálicos. Então, o que eram os numerais, multiplicativos e fracionários? Então, ali tem um pequeno texto que você também encontra na página 59 do seu material, da sua apostila, para você relembrar, se você tiver a necessidade. E ali também tem algumas imagens, palavras que indicam quantidades. Quando a gente está se referindo à quantidade de alguma coisa, elas são numerais, são chamadas numerais. E então nós temos os numerais fracionários, por exemplo ali, os bebês passam metade do dia. Então, de um dia inteiro, metade, tá vendo que está dividido aqui? Metade ele dorme, aqui metade dormindo e metade acordado. E qual é a diferença para os numerais multiplicativos? Os multiplicativos indicam que o número de vezes que algo foi multiplicado. Então, peguei uma coisa, multipliquei esse número
significa isso. Os numerais multiplicativos indicam o número de vezes que algo foi multiplicado. A cama da esquerda tem o dobro de travesseiros que a cama da direita. Então, tem mais, é multiplicativo, está aumentando, né? A gente já viu isso também. Ali, ó, conheça outros numerais. Triplo é 3 vezes mais. Quádruplo, 4 vezes mais. Quíntuplo, 5 vezes mais, uma única coisa. E nós aprendemos também sobre os encontros vocálicos. Quando 2 ou mais vogais estão juntas em uma mesma palavra, dizemos que há um encontro vocálico. Quando 2 vogais estão na mesma sílaba, então quando as 2 vogais se encontram ali na mesma sílaba, nós temos um ditongo. Olha o exemplo. Água. Tá vendo lá no finalzinho? O U e o A juntinhos? Olha lá, estão na mesma sílaba. Água. Então, nós temos 2 vogais juntas na sílaba ditongo. Quando há 3 vogais na mesma sílaba, chamamos de tritongo. Então, olha ali, iguais. Olha lá no final, o U, o A e o I. Estão todos juntos. Então, nós temos um tritongo, são 3 vogais. E lá na última palavra, nós temos um hiato. O que é um hiato? A palavra poeta. Tá vendo como a vogal E ali, ela se isola? Ela fica sozinha. Então, poeta. A letra E tá sozinha, ó. E se as vogais estão em sílabas separadas, damos o nome de hiato. Todo esse conteúdo a gente já viu, eu sei que vocês estão craques, mas é sempre bom relembrar. E na próxima aula nós faremos alguns exercícios para fixar ainda mais esses conteúdos. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!